bar para conversar com um homem corajoso, generoso, aventureiro, que foi no teto do mundo. Então nada melhor do que conversar com ele no teto do centro de Belo Horizonte, Rômulo Provete. Esse nome por si só dispensa qualquer apresentação. Ele é um dos mais importantes motociclistas de Minas, do Brasil e que sabe do mundo. O Rômulo é administrador de empresas, é motociclista desde 1988 e já percorreu mais de 200 mil quilômetros de estradas em 3 continentes, no asiático, no americano e no europeu, sobretudo na América Latina. E agora a gente vai conversar com ele sobre essas viagens que ele já fez e também falar sobre os livros que ele escreveu. A Caminho do Céu, uma viagem de moto pelo altiplano andino, A Caminho do Atacama, uma viagem de moto pelo deserto mais árido do mundo, e esse mais recente a ser publicado ainda, A Caminho do Himalaia. Olá pessoal, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de vir aqui, conhecer esse lugar que tem uma vista maravilhosa, né? E bater um papo com a turma aí, falar um pouco da minha história. Em setembro e outubro de 2016, ele resolveu voltar aos caminhos do Himalaia, e dessa vez sozinho e percorrendo um caminho que é a mais alta cadeia de montanhas do planeta, sem carro de apoio, numa altitude superior a 5 mil metros do nível do mar, e que faz fronteiras com os países da Índia, Paquistão, Tibete, Nepal e a China. Isso é para poucos. Então ele vai contar agora pra gente como é que surgiu essa ideia dessa viagem ao Himalaia. A ideia, ela originalmente foi do Rafael, né? Ele teve a ideia e me convidou. E eu, maluco como ele, acabei aceitando, né? Fizemos, é claro, antes de decidir pela ida, um planejamento muito intenso. Foram cerca de 1 ano e meio planejando a viagem. E depois que a gente viu que nós tínhamos condições de realmente fazer essa viagem com segurança, que estava dentro do nosso orçamento, né, que a gente tinha condições de bancar a viagem, né, que a gente aqui custeia as nossas viagens, depois de analisar clima, né, a própria questão da segurança, não só pessoal nossa, mas questão que é uma região de conflito, né? E por esse motivo a gente estudou muito as condições que a gente ia enfrentar lá. A viagem foi planejada para percorrer estradas na Caxemira e depois numa região que chama Ladakh. A Caxemira fica na porção da Índia, próxima ou que faz fronteira com o Paquistão. E essa região, né, ela é disputada pelos dois países, né? Então uma das dificuldades que nós tivemos lá, por exemplo, foi a quantidade grande de barreiras do exército que nós tivemos que atravessar. Então, tinha uma burocracia, né? E nessa região a gente encontrou uma quantidade, algumas estradas que tinham um nível de dificuldade muito maior do que aquilo que a gente tinha imaginado. E por esse motivo, né, por exemplo, a gente tinha planejado percorrer um determinado trecho de cerca de 300 quilômetros em um dia. Nós levamos 3 dias para percorrer 300 quilômetros. Né? As estradas muito ruins, né, eram trilhas no meio das montanhas, né? Estradas de cascalho, com aclive, declive, foi bastante off-road, né? E na região, o meio de transporte, o tipo de moto que é utilizada para viajar, são das motos que nós utilizamos, né? A gente não encontra moto off-road de maior cilindrada, por exemplo. Então foi a opção que nós tivemos. E por esse motivo, quando nós chegamos numa cidade que chama Srinagar, que é a capital da Caxemira, nós fizemos as contas e vimos que não conseguiríamos, se a gente continuasse a viagem, nós não conseguiríamos retornar a tempo de
voltar para o Brasil, né? Ia gastar muito mais tempo do que foi planejado, que vocês Muito dispunham mais. no momento, né? E aí decidimos, né, depois de assim, muito discutir, uma dor, um peso no coração, desistimos da viagem, né, e tivemos que retornar para casa. Então, essa foi a primeira tentativa mesmo de percorrer as estradas lá do Himalaia, mas vimos lugares maravilhosos, né, muito diferente de tudo que a gente vê aqui no Brasil, não só em termos de cultura, né, porque é uma região, fica na Índia, né, uma região de conflito, inclusive um lugar que a gente chegou já teve atentado terrorista alguns anos atrás, e quando eu retornei, eu já estou adiantando, né, eu acabei retornando no ano seguinte, eu tive que cancelar, eu tive que desviar de um determinado trecho porque estava tendo um levante muçulmano lá na região. Mas foi uma viagem maravilhosa, nós conseguimos conhecer, por exemplo, Taj Mahal. Taj Mahal. Que é uma das maravilhas do mundo, né? Os templos budistas. Fomos a vários templos, a própria cidade de Nova Delhi, apesar da confusão do trânsito, é uma cidade maravilhosa que tem histórias, né? História de invasões, ao longo dos séculos ela foi ocupada por várias etnias, várias populações, então foi uma viagem maravilhosa. E foram quantos dias de viagem total? Nessa foram 16 dias a primeira viagem, né? E aí voltamos para casa com aquele sentimento de que não conseguimos fazer aquilo que a gente queria. E deixamos de fazer a região de Ladakh, que é onde ficam as estradas mais altas do mundo, né? Ela fica na divisa com o Tibete. E aí, né, nós somos teimosos, né? Mas somos brasileiros também, né? Não desistimos nunca. E por isso começamos a estudar. Só que a região de Ladakh, ela é altitude. E essa região, ela tem uma janela durante o ano que a gente pode visitar. As estradas, elas ficam fechadas por mais de 6 meses durante o ano. Imagina se morar num lugar que a estrada fica fechada 6 meses. Pois é, alguns lugares, por exemplo, que eu fui, eles só existem durante 5, 6 meses do ano. O restante, as pessoas saem de lá e vão para outras regiões. Regiões isolado, mais, né? É muito isolado. Não chega comida, não chega... E aí começamos, eu principalmente, comecei a analisar, né? Poxa, eu quero voltar. E o Rafael tinha algumas limitações no calendário dele. E ele falou, se não formos agora no próximo ano, só no ano seguinte, 2 anos. E aí ele falou que não daria para ele retornar e eu resolvi retornar sozinho. E por que sozinho? Viajando sozinho, por quê? Bom, primeiro que a gente tem que fazer uma escolha muito boa de com quem viajar, né? Essas viagens são difíceis, você imagina passar, por exemplo, a viagem seguinte eu planejei para 30 dias. Para passar 30 dias com uma pessoa tem que ser uma pessoa certa. Acordando e dormindo, né? Você passa 24 horas por dia, 30 dias no mês com uma pessoa. E sozinho, eu gosto, a primeira grande viagem que eu fiz, né, tá até relatado aqui no livro A Caminho do Atacama, eu fiz sozinho. Depois que eu fiz essa viagem, eu descobri que quando você está na moto, sozinho, você se conhece muito melhor. Verdade. E você reforça algumas características que você tem, né? Por exemplo, você tem algum problema, você mesmo tem que resolver. Isso te ajuda a ter mais confiança em você mesmo. De toda forma você sai mais fortalecido, não é isso? Exatamente. Não só se conhecer, mas ter confiança em você, mas saber que você tem condições de vencer os desafios que você apresenta. Então você tem que vencer as dificuldades. E é também uma oportunidade, quando você está sozinho, e chega num lugar,
as pessoas não têm receio de vir conversar com você, elas não se sentem inimigas. Quando vem um grupo de pessoas, um grupo de pessoas espanta. Gera um certo medo, uma certa desconfiança. Quando você está sozinho, não, as pessoas chegam em você e começam a conversar. E é uma oportunidade de interagir, conhecer um pouco da cultura dos lugares que você conhece, né? Que você está visitando. Então, sozinho você tem mais oportunidade de conhecer pessoas do que quando você vai com outras pessoas, porque vocês dois passam o tempo todo juntos. Bom, relata um pouco dessa aventura, né? Como é que foi o tempo de planejamento, que moto que foi utilizado, você já falou que foi uma Royal Enfield, quantas cilindradas e tal. Quantos dias de viagem no total da segunda viagem? Se você em algum momento sentiu algum medo, alguma situação que te deixou mais tenso, né? A comida, que é uma comida exótica, mais temperada, como é que foi a sua adaptação à comida. E o frio também, menos 15 graus é muita coisa, com neve, com chuva, estrada precária de terra é complicado. Bom, aí eu retornei em setembro de 2016, dessa vez sozinho. Eu fiz um planejamento, né? Eu já tinha muitas das informações que eu precisava para a viagem, eu já tinha do planejamento anterior, né? Mas eu passei durante 6 meses do ano de 2016, foi mais ou menos de março a setembro, sonhando com a viagem, não só planejando, né? Viajando antes da viagem. Viajando antes da viagem, exatamente. Então, foram 30 dias dessa vez. Eu pensei que precisava de tempo para poder aproveitar ao máximo a região. Sabia já, né, nesses 6 meses eu busquei mais informações do que eu tinha antes sobre as condições das estradas. E aí eu voltei a Nova Delhi, peguei uma outra moto também, a Royal Enfield de 350 cilindradas. Diferente da primeira viagem, quando eu peguei uma moto bem velha, com pneu careca, parte elétrica não funcionando, sem retrovisor. Dessa vez depois de muita negociação, eu consegui uma moto nova, né, fabricada no mesmo ano, 2016. E isso fez uma diferença enorme na viagem. Pela primeira vez, o pneu furou, eu tive que trocar pneu, trocar a câmara de ar, né? Depois acabei trocando o próprio pneu, né? E isso sujando as mãos mesmo, lá no meio do nada, perdemos tempo, né? Fez uma diferença muito grande. E aí eu fui para a região de Ladakh, que era o objetivo principal da viagem. Nessa região tem aí os 10 lugares, das 10 passagens de montanhas mais altas do mundo, lá devem ter umas 8. Né? É o teto do mundo mesmo. É o teto do mundo. Inclusive o que algumas pessoas falam que é o Everest dos motociclistas do mundo, que é Khardungla. Khardungla fica a 5.602 metros de altitude. Né? E aí eu cheguei na região, cheguei a Khardungla e fui a alguns lugares, visitei alguns lagos lá que tinham paisagens maravilhosas, assim, muito bonitas, além de bonitas, na altitude, né? Sem ninguém por perto, então estava ali eu, a minha moto e Deus, né? Infinito, né? O infinito. Estava mais perto do céu realmente. Alguns lugares eu fiquei emocionado e cheguei a chorar por causa da beleza do lugar. Nessa região eu cheguei inclusive na fronteira com o Tibete, fui no norte, na cidade mais ao norte da Índia, na fronteira com o Paquistão. Eu tinha programado retornar pela Caxemira novamente, mas estava tendo um levante de muçulmanos na região e eu acabei cancelando essa passagem pela Caxemira. E tive assim muitas dificuldades nas estradas, porque
eram estradas muito desérticas, né, com um nível de dificuldade muito grande, não só por causa da altitude, mas eu enfrentei frio. O ar é rarefeito, né? Falta oxigênio, na verdade, né? E frio, eu peguei neve na estrada, né? Em alguns momentos eu achei que não conseguiria seguir em diante, né? Mas consegui vencer essas dificuldades. E o momento que eu tive de maior medo, né? É claro, a gente não pode perder o medo em nenhum momento. Não, o medo né? é bom. O medo é bom, o que a gente tem é que saber como enfrentá-lo, né? Estudar bem, conhecer o que você está enfrentando para saber o que fazer se ele efetivar aquilo que te causa medo realmente ocorrer. E aí eu tive um acidente, né? Num lugar que eu estava umas 3 horas sem encontrar com ninguém na estrada. Nossa, você se acidentou e ficou 3 horas sem ninguém? Não. Eu estava há 3 horas viajando. E aí né? você acidentou? E aí me acidentei. Eu assustei com um carro que vinha no sentido contrário, numa estrada muito estreita. Eu estava numa curva em descida. Eu assustei com o carro, estava distraído, né? Nesse dia, a distração, né, ela veio porque eu estava sentindo muitas saudades de casa. Eu tinha 4 dias que eu não conseguia falar com o Brasil, né? Não tinha contato nenhum com o Brasil, nenhuma informação. Eu tinha, é claro, um rastreador via satélite. As pessoas, minha família sabia onde eu estava. Todo mundo te localizava, mas você mesmo não tinha. Eu não tinha informações, né? E nesse dia eu estava assim muito distraído, porque numa viagem de moto a gente não pode estar assim. E sobretudo sozinho, né? Porque sozinho. Quando você está em dupla, você presta atenção no da frente ou no de trás, não se distrai tanto. E tinha um agravante, né? Por causa da altitude, eu comecei a ter sangramento do nariz, que é uma situação que a gente está sujeito, né? E isso me afetou muito. Então, eu fui para a estrada sem estar nas melhores condições. Acabei sofrendo esse acidente e bati o ombro no chão, não tive nenhum problema. Eu estava muito bem equipado, né, com uma roupa que me protegia muito bem, mas a pancada me fez sentir muita dor, né, e eu pensei ali até em desistir, inclusive da viagem, de continuar. Mas acabei que no dia seguinte eu consegui contato com o Brasil, o ânimo retornou, e aí eu voltei, né, a percorrer as estradas. Depois eu fui para o complexo onde vive o Dalai Lama, né, um complexo budista, muito bonito, muito interessante. Depois eu fui para a fronteira com o Paquistão, assisti lá uma cerimônia muito exótica. Você tocou o sino? Não, o sino eu toquei em Amritsar, num templo hindu, e visitei também o Golden Temple em Amritsar também, o Golden Temple Sikh. É um lugar maravilhoso, é um templo dourado que existe no meio de um lago, fantástico, com milhares de homens barbudos com turbante, andando assim em fila, uma cena exótica e muito bonita, né? E aí eu retornei para Nova Delhi, encerrei a viagem ali. Foram 30 dias de viagem, mais de 5.000 quilômetros percorridos, nas estradas mais altas do mundo. Sem carro de apoio, sem carro de apoio. Eu tive, durante 4 dias, um amigo indiano me acompanhou, o Ankur, me acompanhou por 4 dias, o restante todos sozinho, né? E foi assim uma viagem que me marcou muito. Tem um pensamento budista que ele fala que quando você escreve com tinta, uma gota de água pode desmanchar, mas quando você escreve no seu coração, nunca mais ele vai apagar. Nossa, essa é uma viagem que ficou marcada, foi escrita com tinta, não com tinta, foi escrita no meu coração. No coração, né? Porque
Não só as outras, são todas as viagens Acho são que cada especiais. uma tem o seu momento especial e sua Sim. importância naquele momento. Então, todas as viagens são especiais. O pessoal costuma me perguntar o seguinte: qual que você mais gostou? Eu respondo, é a próxima. A próxima eu também penso assim. A próxima viagem será A melhor. gente já volta pensando na próxima. Isso, O que eu vou fazer exatamente. depois? Você perguntou sobre a questão da comida, né? É uma comida muito diferente, muito É temperada. muito diferente. Eu experimentei de tudo. Eu comi comida de rua, eu cheguei em um restaurante com aparência muito ruim, eu comi E comeu bem nesse? e comi bem, né? Mas eu tomava cuidados. Por exemplo, nada de comida crua. E água também, só Água engarrafada. só, engarrafada, mineral, que eu via que tinha uma procedência, né? Então a comida ela tinha que ser cozida, assada, frita, né? Então eu comi de tudo. Processado, de alguma forma Isso. processado. Comi de tudo, não passei mal nem um dia, né? E a comida lá é muito temperada, né? Tem Muitas curry, especiarias, muitas muitos especiarias, né? O curry, que inclusive o ambiente cheira curry. Quando você passa nos lugares, você sente aquele cheiro meio adocicado. É uma questão que causa até muita repulsa em várias pessoas. Em alguns lugares que eu ia pernoitar, por exemplo, chegava no hotel, a roupa de cama cheirava curry, cheirava tempero. E alguns lugares que eu cheguei, a roupa de cama não estava limpa, né? Então eu levei um saco de dormir para poder dormir em cima dos lugares. Eu dormia dentro de um saco de dormir dentro do hotel. Entendi. Né? Mas era uma forma, inclusive, de me preservar um pouco. Se proteger de né? alguma possível complicação. E a questão do frio, voltando ao frio, né? Eu falei que eu enfrentei neve, por exemplo, na estrada, né? Mas eu estava muito bem preparado, né? Eu estudei muito bem, eu sabia que tem determinado tipo de neve que determinada temperatura você não deve ir, porque pode encontrar, por exemplo, a estrada com gelo. E aí aquaplana. Não aquaplana, ele desliza mesmo, você não para, né? Não fica, é sabão. E equipamento, eu estava com uma roupa que me protegia muito bem do frio, né? Com várias camadas de proteção, e isso ajuda muito. O processo de planejamento de uma viagem é muito importante. Nossa, fundamental. Porque nesse processo você analisa todos os cenários, tudo aquilo que pode acontecer durante a viagem e se prepara para eles. É claro que os problemas podem acontecer. Eu tive um acidente na viagem, né? Mas o que eu vou fazer se isso acontecer? O planejamento é para isso, é para a gente dirimir todas as... Antecipar os problemas que possam vir a acontecer e saber resolvê-los de alguma forma. Exatamente, estar preparado. Isso eu aprendi no seu livro. Muito bem. Eu acho que viajar transforma, né? Isso a gente conversou e a gente sabe, quem viaja sabe. E o planejamento torna esse transformar, ser possível essa transformação. O planejamento, é essencial. Reforço, é essencial. Eu já fiz viagens sem planejar. E acabei descobrindo, né, até para experimentar, acabei descobrindo que a gente, quando a gente não planeja, é interessante porque você enfrenta o desconhecido, mas você deixa de ver muitas coisas, de conhecer muitos lugares, né, que são interessantes de conhecer numa viagem. Esse é um dos problemas de você não planejar. Né? E outro é que o custo é muito maior de uma viagem sem planejar. Se demanda mais tempo, às vezes gasta o dinheiro que você podia ter gasto com outra coisa, enfim. E até pela minha formação, eu sou administrador e trabalho, né, trabalhei por muitos anos com planejamento. Então, eu tenho especialização em gestão estratégica. Eu tenho por formação planejar, né? E o meu planejamento ele é muito detalhado, né? E já me ajudou muito, eu sei disso, né? E não só a realizar as viagens bem, mas realizá-las com baixo custo.
Isso é essencial. Então você olha, primeira viagem que eu e o Rafael fizemos lá para o Himalaia, todos os custos, tudo, passagem aérea, hospedagem, alimentação, a moto, combustível, foram $2.000. Nossa, baixíssimo. Eu retornei no ano seguinte, 30 dias de viagem, sozinho, $2.500. E poderia ter feito até menos, porque eu encontrava lugares para hospedar, por exemplo, até mais barato, muito mais baratos do que aqueles que eu escolhi. Só que eu queria um pouquinho mais de conforto, né? Então, viajar de moto é muito barato, né? Mas se você planejar bem, fica muito mais em conta. Sempre vale a pena, né? Um passeio de moto até uma cidadezinha 50 quilômetros de Belo Horizonte vale a pena, né? Porque primeiro que você está fazendo algo que te deixa muito em contato com a natureza, com os elementos, né? Você sente o frio, você sente o perfume, a chuva. Às vezes eu já tive várias oportunidades de passar em estradas em que eu sentia o perfume do redor da estrada, ao redor. Exatamente, né? E parava para ver de onde vinha. Quando você está num carro, você não tem essa oportunidade, né? Os seus sentidos não ficam tão alertas, né? Exatamente. Então, sempre vale a pena, seja um passeio curto ou uma viagem longa. E sempre em todas as minhas viagens, eu trouxe na bagagem o conhecimento, não só dos lugares que eu visitei, dos lugares, das pessoas que eu conheci, mas um pouco mais do que eu sou, né? Então eu cresci, em cada viagem eu cresço um pouco mais, né? Se conhece um pouco eu me mais, conheço, e assim que eu também me vejo. E tento me aperfeiçoar, né? Eu tento ser um pouco melhor, porque eu tenho contato com outras culturas, vejo o que elas têm de melhor, né? E tento copiar, né? Quem sabe um dia a gente chega naquela evolução, né? Isso. Bom, você quer deixar alguma mensagem para as próximas gerações de motociclistas, ou então para os motociclistas que têm vontade, mas não têm essa iniciativa, essa coragem de seguir caminhos, de pegar a moto e planejar com antecedência, tudo, e seguir, ir, viver? Independente de ser motociclista, é claro que a mensagem principal é para o motociclista, né? Você tem um sonho, corra atrás desse sonho. A vida é muito curta, né? A gente escuta isso sempre, e na medida que o tempo passa, a gente vai descobrindo que ela realmente é curta. Chega um tempo em que a gente começa a ter limitações, né? O corpo começa a limitar aquilo que a gente quer fazer, né? E esse tempo chega muito rápido. A gente tem que aproveitar enquanto a gente pode para poder realizar os nossos sonhos, porque se a gente não realizar agora, no futuro cada dia mais difícil. Cada dia fica mais difícil. Eu tenho vários exemplos de pessoas que eu encontrei aí pela estrada, né? Não só motociclistas, mas pessoas comuns que estão passando, que eu encontro, e sempre olham com admiração pela coragem que a gente tem. Eu acho que a maior coragem é daquela pessoa que não realiza um sonho. Essa pessoa que tem muita coragem, porque ela está deixando passar a vida, né? Acho que o que a gente está fazendo quando está realizando nossos sonhos é deixando a vida levar a gente para onde os nossos sonhos nos levam, né? Então é isso. Tá. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, o relato das suas viagens, dos seus livros, e te falar uma coisa. Eu sou sua fã, porque você me fez ir para o Atacama. Quando eu li a primeira vez A Caminho do Atacama, despertou em mim a sementinha de viajar, de ser uma motociclista viajante. Na verdade, quem
quem tem que agradecer, né, por esse tipo de retorno, de feedback, sou eu. Porque isso me incentiva a continuar viajando e compartilhando as minhas histórias com as pessoas. Porque eu sei que algumas pessoas vão receber essa sementinha e vão fazer, porque a cada dia tem mais, seus sonhos. É isso. Mais pessoas que se enveredam por esses caminhos. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. Se vocês gostaram da entrevista, do vídeo com o Romulo Provetti, quiserem dar sugestões de outros vídeos, outras pessoas a serem entrevistadas, manda pra gente um comentário, dá um like, uma sugestão, sei lá. Conversa que a gente vai ouvir e com certeza vai te atender. Bora, mundo!